Bolsa Família e BBC Loas. Novembro pode ter cortes. Veja quem precisa ter cuidado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Direito Explicado. Hoje nós vamos falar aqui sobre o Bolsa Família. Você recebe o Bolsa Família? Ou conhece alguém que recebe? Então presta atenção no que nós vamos falar hoje neste vídeo, porque existe uma revisão cadastral acontecendo em 2026 e o próprio governo federal já informou que as novas repercussões nos benefícios começam a acontecer a partir de novembro. Então vai acontecer muita coisa até novembro, e novembro é a chave, é o mês-chave. Mas tem um detalhe assim muito importante. Não é verdade que o Bolsa Família inteiro será suspenso depois das eleições. Isso não é verdade. Isso é boato. O que existe é uma revisão oficial do Cadastro Único, que pode atingir famílias que não regularizarem a situação. E tem mais. Isso também interessa diretamente a quem recebe o BPC Loas. É isso que agora eu vou explicar tudo para você, sem alarmismo e sem fake news. Fica comigo até o final aí. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Isso é muito importante. O Ministério do Desenvolvimento Social está fazendo uma chamada à ação de qualificação do cadastral de 2026. Dentro dela existe a revisão cadastral conhecida como REV 26. O objetivo é atualizar os dados das famílias que estão há mais de 2 anos sem atualizar o cadastro único. É muito importante estar sempre atualizado. O próprio Ministério informa que mais de 11 milhões de famílias foram chamadas inicialmente para essas atualizações. E aqui está o ponto que merece a sua atenção. Os efeitos desta revisão já começaram e continuam durante 2026. E o que pode acontecer agora em novembro? Próximo, estamos aí a setembro, outubro, novembro, daqui a 2 meses. Agora que vem a parte que está causando muita preocupação. Para o primeiro grupo da revisão, o governo estabeleceu que o prazo para evitar o cancelamento terminou em 11 de junho de 2026 e o cronograma oficial prevê o início dos cancelamentos a partir de novembro de 2026, podendo continuar até novembro de 2027. Mas atenção aqui, ó. Isso não significa que todo mundo que recebe o Bolsa Família vai perder o benefício em novembro. Não é isso que eu estou falando aqui. Presta bem atenção. O problema é quem foi incluído na revisão, foi convocado para atualizar o cadastro e não regularizou a situação dentro do prazo. É isso que vai acontecer. O próprio MDS explica que nesses casos, primeiro pode ocorrer o bloqueio por 2 meses. Se a situação continuar sem regularização, pode ocorrer o cancelamento. O que você tem que fazer é regularizar antes de novembro. É isso que o governo federal quer. É isso que o Ministério quer. Agora vem a parte que interessa ao aposentado. E talvez você esteja pensando, Vital, mas eu sou aposentado. O que o Bolsa Família tem a ver comigo? Pode ter muito a ver contigo, sim. E eu vou te explicar agora. Principalmente se você ou alguém da sua família recebe o BPC Loas ou está inscrito no Cadastro Único. O BPC não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial. E o governo deixa claro que os dados da composição familiar utilizados para o BPC vem do Cadastro Único. Por isso, manter o cadastro atualizado é fundamental. Isso eu falo em todos os meus vídeos. Eu falo 2 coisas importantes: atualizar cadastro e guardar toda a documentação. Sempre falo nos meus vídeos. Então aquela história de meu cadastro está lá há anos, nunca mexi, está tudo bem, pode ser perigoso.
Pode ser bem perigoso isso, não é assim que funciona. O que pode fazer o benefício ser bloqueado ou cancelado? Isso é muito importante a gente saber. Existem várias situações que pode exigir regularização. Por exemplo, mudança na composição da família. Tem que fazer a regularização. Mudança de endereço. Tem que fazer a regularização, porque muitas vezes é planejado uma visita naquele endereço. Se não está aquela família, pode dar problema. A alteração de renda, entrada ou saída de uma pessoa da residência que vá morar ou que vá sair, ou simplesmente um cadastro que ficou desatualizado por muito tempo. Isso é muito importante, está tudo bem certinho. E atenção para uma coisa. Não é simplesmente o governo decidir cortar porque quer. Existe um processo de convocação, que as pessoas são chamadas, prazo para regularização das regras específicas. Tudo isso tem um edital, tem um chamamento, tem um tempo, tem um prazo para as pessoas. O MDS informa que as famílias incluídas na revisão são previamente convocadas para isso. E se já bloquearam, o que eu devo fazer? Agora imagina que a pessoa recebeu a mensagem, seu benefício, ela não foi, não atualizou, não compareceu, seu benefício foi bloqueado. É o fim? Não necessariamente, porque o governo federal, o ministério não querem bloquear. O próprio MDS informa que se a família atualizar os dados e continuar preenchendo os critérios do programa, o benefício bloqueado pode voltar a ser pago depois da regularização. Eles só querem regularizar a situação. Só isso. Existe uma informação muito importante para quem teve o Bolsa Família cancelado. Porque, segundo as informações oficiais, existe a possibilidade de reversão do cancelamento dentro de um determinado prazo que é estabelecido pelo Ministério, desde que a família regularize a situação e continue dentro dos critérios para receber. Por isso, não deixe para depois, regularize o quanto antes. E a tal suspensão depois das eleições, olha o boato que tem aí. Agora vamos separar a notícia de manchete e as fake news. Uma matéria publicada recentemente afirmou que o governo fará um pente fino na Bolsa Família a partir de novembro, inclusive mencionando cruzamento de dados com outras bases. Isso aí já é feito. Só que existe uma diferença importante nessa situação. O governo federal já tinha oficialmente programado a revisão cadastral de 2026. Ele já fez essa programação em janeiro já. O ano passado já estava. Ia começar em janeiro. Então não devemos dizer que o Bolsa Família inteiro será suspenso depois das eleições. Não é isso que vai acontecer. Porque isso não é o cronograma oficial que diz. O que está confirmado é: haverá revisão? Haverá. Repercussões e determinados benefícios poderão ser bloqueados sim, ou cancelados, quando a família não regularizar a situação. Depende da família ir lá e regularizar, só dela que depende. E isso é muito diferente do que dizer que o programa inteiro será suspenso. Não há nenhuma notícia nessa relação. O que você deve fazer agora? Se você recebe Bolsa Família ou BPC e está preocupado, faça o seguinte, olha bem. Primeiro, confira se o seu cadastro único está atualizado. Se não está, vai lá no Classe, regularize, atualize. Segundo, veja se recebeu alguma convocação para atualização. Terceiro, se precisar atualizar, procure o CRAS ou o setor responsável pelo cadastro único da sua cidade. Em todas as cidades tem. E leve a documentação necessária. O próprio governo orienta quem recebeu aviso de revisão e procurar o atendimento municipal responsável pelo cadastro único, que isso é muito importante ir lá e procurar, que é uma coisa muito importante. Não podemos deixar de... Se o governo federal chamou, temos que ir lá e comparecer. Não pague ninguém para desbloquear o seu benefício, ninguém cobra nada disso. Procure os canais oficiais, não caia em golpe, por favor.
Isso é muito importante também. O governo federal não cobra para fazer a atualização de cadastro. Então, agora que você já sabe, não existe um corte geral do Bolsa Família anunciado para novembro, não vai acontecer isso, muito menos para depois da eleição, não tem nada planejado em cortar o Bolsa Família, mas existe uma revisão cadastral oficial acontecendo agora em 2026. Isso é real. E para quem foi convocado e não regularizar a situação, pode acontecer bloqueios e posteriormente o cancelamento, isso é verdade. E se você recebe o BPC, essa informação também merece muita atenção, porque o cadastro único não é um assunto apenas de quem recebe o Bolsa Família. Ele pode afetar diretamente benefícios assistenciais, que é o caso do BPC. Se você conhece alguém que recebe o Bolsa Família ou o BPC, compartilhe esse vídeo. Vai ser muito importante essa pessoa conhecer o que ela deve fazer. Porque às vezes uma simples atualização cadastral pode evitar uma dor de cabeça enorme. Então faça a sua atualização. E se você quer acompanhar notícias sobre INSS, BPC, aposentadoria e benefícios sociais, sem cair em boatos, se inscreva aqui no canal do Direito Explicado. O meu nome é Vital Barbosa e aqui a gente explica o seu direito de um jeito simples e direto, tá bom? Deixe nos comentários aí qualquer dúvida que eu responda a todos e a todas. Um grande abraço e fique com Deus e até o próximo vídeo.